A luz da manhã filtrava-se pela garagem, lançando longas sombras sobre as caixas empilhadas com tralhas esquecidas. Eu estava ali, cercado por memórias empoeiradas e lembranças deslocadas, meio concentrado em fazer espaço para um novo cortador de grama. Diane havia mencionado a bagunça semanas atrás, sua voz tingida com a irritação habitual que encontrou um lar entre nós nos últimos anos. Naquela época, eu desprezei, mas aqui estava eu, com as mãos ocupadas organizando abas de papelão e tampas enquanto suaves fragmentos de canto de pássaros entravam pela porta lateral aberta. A mala estava enterrada sob anos de entulho. Verde escuro, seus cantos arranhados de tantos anos de uso. Eu me ajoelhei, passando os dedos pela costura, sentindo um lampejo de nostalgia. Diane e eu havíamos usado essa mesma mala para nossa lua de mel, enchendo-a com maios e protetor solar, imaginando um futuro tão interminável e brilhante quanto o oceano ao nosso lado. Destranquei as travas, esperando encontrar roupas velhas ou talvez documentos esquecidos. Em vez disso, uma coleção de souvenirs apareceu. Cartões postais que retratavam o horizonte de uma cidade que nunca falamos em visitar. Chaveiros em forma de marcos estrangeiros para nossas memórias de viagem compartilhadas. Meu pulso acelerou. Cada peça parecia um quebra-cabeça, e enquanto eu as folheava, um desconforto me envolveu. Onde Diane havia encontrado tudo isso? E por que ela nunca mencionou? Diane trabalhava na indústria farmacêutica. Durante anos, seu trabalho a levava a voar pelo país, participando de conferências e se encontrando com profissionais do setor. Não era incomum que ela voltasse com histórias de painéis tediosos e coquetéis com colegas. Às vezes, ela trazia pequenos presentes, uma bola de neve de Denver, uma caneca de San Diego. Mas esses nunca surgiram em nossas conversas. Empurrei a mala para o lado, sentindo a primeira picada de dúvida penetrar nas rachaduras da minha confiança. Poderia ser inocente? Um presente de um amigo, talvez? A parte racional da minha mente lutava para juntar explicações, mas cada suposição parecia uma fina camada sobre uma verdade mais sombria. Eu me sentei sobre os calcanhares, a luz do dia diminuindo à medida que nuvens se formavam no céu lá fora. A garagem parecia mais fria do que antes, e o silêncio, uma vez sereno, tornou-se opressivo. O momento me roía, mesmo enquanto eu passava pelo resto do meu dia em um nevoeiro. Observei Diane naquela noite, tentando captar qualquer dica que pudesse desvendar esse mistério. Ela se movia com facilidade, arrumando a mesa e falando sobre seu último projeto no trabalho, um novo teste de medicamentos, algo envolvendo pilhas intermináveis de dados. Eu assentia, minhas respostas mecânicas. A dissonância entre seu comportamento alegre e despreocupado e as peças desconhecidas que eu havia descoberto fazia meu estômago se revirar. Na manhã seguinte, quando Diane saiu para o trabalho, seu sorriso era o mesmo que ela sempre me dera. Uma vez me enchia de calor, ou agora, parecia um artefato de algo que eu nunca entendi completamente. Sozinho, eu lutava com a escolha diante de mim em confrontá-la sem provas ou cavar mais fundo, correndo o risco de me tornar o marido paranoico que prometi que nunca seria. Meus dedos pairaram sobre o teclado do laptop dela, a senha sendo um palpite fácil: nosso aniversário, números que antes tinham significado, mas agora pareciam frios e distantes. A caixa de entrada iluminou-se, cheia de e-mails de clientes, colegas e intermináveis notificações de assinaturas. Parecia comum à primeira vista, mas então eu vi um nome, entrelaçado em suas comunicações recentes como um sussurro. Jeremy. A princípio, parecia inofensivo, entrelaçado em discussões sobre reuniões e artigos da indústria compartilhados. No entanto, à medida que eu rolava mais para baixo, o tom mudou. Havia piadas internas, do tipo que falam de familiaridade e conforto, espalhadas como migalhas através de sua correspondência. Um comentário sobre o restaurante favorito deles em Orlando fez minha mandíbula se contrair. Diane nunca mencionou jantar em nenhum lugar naquela cidade. Quanto mais eu cavava, mais clara a imagem se tornava, e a cada detalhe, o peso no meu estômago aumentava. Voos, estadias em hotéis, tudo se alinhava com conferências que me lembrava que ela havia participado. Minha garganta se apertou, como se o ar tivesse se tornado escasso. Há quanto tempo isso estava acontecendo?
Como eu pude ser tão cego? Minhas memórias surgiram noites em que ela chegava tarde, a exaustão que ela atribuía ao jet lag, a forma como ela desdenhava minhas preocupações quando passava horas no telefone. Tudo começava a se encaixar, não com um estalo alto, mas com o suave clique da inevitabilidade. Naquela noite, Diane voltou para casa, seu rosto iluminado enquanto me contava sobre um pequeno sucesso no trabalho. Eu a estudei, a maneira como ela jogou as chaves na tigela perto da porta, o leve tremor dos dedos quando ela puxou o cabelo para trás. Ela estava nervosa, ou eu estava projetando minha própria agitação nela. James, você está quieto esta noite, ela disse, as sobrancelhas se franzindo enquanto ela se aproximava. Tudo bem. Forcei um sorriso. Sim, só cansado, respondi, minha voz soando vazia até para mim. O peso do conhecimento pressionava sobre mim, pesado como chumbo. Não havia como voltar agora. Os próximos dias se desenrolaram como uma peça em que todos, exceto o protagonista, conhecem o desfecho. Mantive o ato, fingindo que o mundo não havia mudado sob meus pés. Diane se movia pela nossa casa, cantando distraidamente enquanto arrumava as malas para sua próxima viagem rumo à conferência ou em Orlando, de todos os lugares. Eu estava na bancada da cozinha, observando-a jogar roupas em uma pilha ordenada, seu sorriso tão fácil como sempre. Cada olhar que ela lançava em minha direção fazia meu pulso disparar, a raiva queimando logo abaixo da superfície. Foi na noite de domingo que ela finalmente fechou a mala, seus dedos demorando-se na alça gasta. Ela suspirou, encontrando meu olhar. Você está bem, James? Ela perguntou, inclinando a cabeça com um sorriso suave, aquele que uma vez apagou um dia inteiro de preocupações. Eu engoli o gosto amargo na boca. Sim, só pensando no trabalho, menti. Eu não conseguia encontrar os olhos dela por muito tempo, com medo de que minha fachada fosse quebrada, deixando escapar a fúria e a traição que ferviam dentro de mim. Quando ela saiu na manhã seguinte, eu assisti da janela enquanto seu carro desaparecia pela rua, o zumbido rítmico do motor sendo engolido pelo silêncio do nosso cul-de-sac suburbano. Assim que ela ficou fora de vista, liguei meu laptop e abri a thread de e-mails com Jeremy. Meu coração batia de forma incessante enquanto eu rolava a tela, procurando o que precisava para confirmar suas mentiras. Escondidas sob camadas de trocas profissionais, havia mensagens que contavam a verdadeira história. As palavras eram astutas no início, mascaradas com jargão de negócios que passariam despercebidas por qualquer um que não estivesse prestando atenção. Mas, mais adiante na conversa, o véu se ergueu. Frases como "não vejo a hora de te ver novamente" e "o da última vez foi muito curto" ou desnudavam a pretensão. Eles trocavam nomes de restaurantes e números de quartos, pintando um retrato de encontros que nada tinham a ver com apresentações em PowerPoint. Eu exalei com força, passando a mão pelo cabelo. Meus dedos estavam frios, as pontas dormentes. Eu precisava de ar, mas meu corpo não cooperava. Reclinei-me, os olhos desfocados, memórias girando como folhas apanhadas em um turbilhão. Sorriso de Diane enquanto bebíamos vinho naquele pequeno restaurante italiano em nosso aniversário, seus braços em torno de mim em nossos momentos mais quietos e íntimos. Essas memórias pareciam distantes agora, contaminadas. Eu precisava de mais. Eu conhecia o nome de Jeremy, mas precisava vê-lo. Uma rápida busca nas redes sociais trouxe seu perfil, um homem na casa dos 40, de ombros largos, sorrindo perpetuamente em fotos que exalavam arrogância. Ele parecia o tipo que sabia como encantar qualquer sala. Minhas mãos se cerraram em punhos enquanto eu estudava suas postagens, algumas marcadas em Orlando, outras mencionando conferências ou que coincidiam com as viagens de Diane. Meu telefone vibrou, me arrancando do espiral. Era uma mensagem de Diane e acabei de pousar. Vou ligar à noite. Te amo. As palavras arderam como um tapa. Eu resisti à vontade de jogar meu telefone do outro lado da sala. Quando a noite chegou, Diane ligou como prometido. Sua voz estava radiante, tingida pelo eco de um sistema de som do aeroporto. Oi, só queria te avisar que cheguei bem. Como foi seu dia? Bom, respondi, forçando meu tom a corresponder ao dela.
O distanciamento parecia uma traição às minhas próprias emoções, mas eu não podia deixar que ela ouvisse isso. O trabalho foi um saco, você sabe como é. Ela riu, o som agora oco. Eu sei. Esta viagem está cheia, mas tentarei escapar para fazer um pouco de turismo, se puder. Mentira, pensei. Parece bom. Não exagere, disse, segurando a ironia que ameaçava vazar. Depois que desligamos, fiquei no silêncio da nossa cozinha, o zumbido da geladeira sendo o único som. Eu sabia que isso não podia continuar. O próximo movimento precisava ser preciso, inegável. No dia seguinte, pedi um favor. Um velho amigo, Pat, que trabalhava em segurança de TI, havia se gabar de suas habilidades paralelas em rastreamento e vigilância. Ele me devia por eu ter ficado quieto sobre uma brincadeira no trabalho que quase lhe custou o emprego anos atrás. Nos encontramos em um café, seu interior brilhante em desacordo com a conversa sombria que estávamos prestes a ter. Pat tomou um gole de seu café, a testa franzida. Então, você tem certeza disso, James? Você sabe que o que está pedindo não é exatamente legal. Confie em mim, Pat, eu não estaria aqui se não tivesse certeza. Minha voz tremia, e eu engoli em seco. Preciso saber a verdade, toda a verdade. Ele olhou ao redor, então acenou com a cabeça. Certo. Posso te dar acesso às mensagens dela por um tempo limitado. Não me peça para deixar isso aberto por muito tempo, e isso já é arriscado o suficiente. O plano estava definido. Naquela noite, acessei o feed que ele me enviou, meus olhos grudados na tela enquanto as mensagens passavam rapidamente. O nome de Jeremy apareceu, junto com uma sequência de emojis e comentários brincalhões que fizeram minha mandíbula se apertar. Então, algo mais direto, me encontrar no bar do hotel esta noite, às 19 horas? Eu sabia exatamente onde eles estariam. Tinha memorizado o nome do hotel a partir do itinerário de Diane. Restava apenas uma coisa a fazer, confrontá-la de uma maneira que não deixasse espaço para negação. O ar da noite estava pesado enquanto eu estacionava em frente ao hotel, a placa de neon lançando um brilho doentio sobre a rua. Eu fiquei ali, os minutos se esticando em uma eternidade. Quando o relógio marcou 7, eu saí do carro, cada passo ecoando o peso da minha determinação. O lobby do hotel zumbia com o barulho de viajantes e pessoas de negócios, o baixo zumbido de vozes se misturando ao tilintar de copos e as suaves e elegantes notas de música de piano que flutuavam de um canto. Eu estava perto da entrada, vestido com jeans e uma jaqueta sem graça, apenas mais um rosto entre muitos. Meu coração batia forte, cada batida reverberando em meus ouvidos enquanto eu vasculhava a sala à procura de Diane. O conhecimento do porquê eu estava ali tornava tudo mais intensos, cada luz, cada sombra, cada cheiro da madeira polida e das ricas cadeiras de couro. O bar do hotel se estendia ao longo de um lado, emoldurado por prateleiras de garrafas reluzentes. Uma fileira de altos banquinhos abrigava uma mistura de fregueses, alguns imersos em conversa, outros perdidos em suas bebidas ou celulares. E então, eu a vi. O cabelo loiro de Diane, inconfundível mesmo na luz suave, chamou minha atenção enquanto ela se inclinava perto de um homem cujo rosto eu não precisava ver para identificar. Jeremy. O jeito que ela ria, aquele som melodioso que ela reservava para momentos íntimos, torcia meu estômago em nós. A raiva subiu quente e súbita, mas eu forcei a mim mesmo a ficar onde estava, a observar. A ideia de correr até lá, fazendo uma cena, era tentadora, mas eu sabia que isso não era a resposta. Eu precisava de mais do que um confronto que poderia ser minimizado como um mal-entendido. Eu precisava de um fim, limpo e completo. Diane estendeu a mão, tocando o braço de Jeremy, sua expressão cheia de calor e familiaridade. Era como se eu estivesse assistindo a uma estranha. O momento parecia se estender para sempre, cada segundo mais insuportável que o anterior. Eu me virei antes que a bile que subia na minha garganta pudesse me sufocar. Do lado de fora, o ar estava fresco, cortando minha pele enquanto eu arfava por ar. Cheguei ao meu carro e sentei lá, as mãos segurando o volante até que minhas articulações ficassem brancas. A noite pulsava ao meu redor, viva com risadas distantes e tráfego, mas dentro do carro, estava em silêncio.
O silêncio da traição, de uma ferida tão profunda que palavras não conseguiam tocá-la. Olhei para meu telefone, o feed de Pat ainda aberto. Toquei nele, rolando para cima e para baixo as mensagens entre Diane e Jeremy. Eles ainda estavam dentro do bar, alheios. Pensei no que isso significava: as mentiras, a duplicidade, os momentos roubados que ela havia compartilhado com ele. Eu sabia então o que tinha que fazer. Este confronto não aconteceria esta noite. Seria público, inegável e, o mais importante, final. No dia seguinte, comecei a preparar o cenário. Primeiro, liguei para um advogado, um em quem confiava e que se especializava em direito de família. Minha voz estava firme, explicando a situação sem emoção, enquanto por dentro eu fervia de raiva. Marcamos uma reunião para a manhã seguinte. Não haveria pontas soltas, nenhuma briga confusa sobre quem ficaria com o quê. Eu estaria preparado, ao contrário de Diane, que acreditava ser intocável em sua cuidadosa farsa. Naquela noite, quando Diane ligou, sua voz era alegre, tingida de uma calor que agora soava grotesca. Oi, querido, só queria saber como você está. A conferência está indo bem, embora eu esteja exausta. Provavelmente vou me deitar cedo esta noite. Engoli a amargura na minha língua. É bom ouvir isso, consegui dizer, as palavras arranhando minha garganta. E você? Como foi seu dia? Foi bom, menti, porque a verdade destruiria essa calma desconfortável. Apenas o de sempre. Eu sinto sua falta, ela acrescentou suavemente, e a ironia dessas palavras cortou fundo. Eu sinto sua falta também, eu disse, quase como se fosse uma invocação para manter minha sanidade por mais uma noite. A reunião com o advogado foi minuciosa. Eu expus tudo: os e-mails, datas e horas, fotos que tirei discretamente do lado de fora do hotel. A expressão do advogado não mudou, embora um lampejo de reconhecimento cruzasse seu rosto. Ele já tinha visto essa história antes, incontáveis vezes. James, você está preparado para isso? Ele perguntou, sua caneta pairando acima do bloco amarelo. Isso vai doer muito. Estou, eu disse, com uma certeza que até me surpreendeu. Não havia espaço para dúvidas agora. Quero seguir em frente assim que ela voltar. Ele acenou. Vamos entregar os papéis na casa dela. Assim, não haverá como evitar. O fim de semana passou como um longo e prolongado suspiro. Cada momento era tanto rápido demais quanto dolorosamente lento. Quando o carro de Diane entrou na garagem no domingo à noite, eu observei da janela do andar de cima. Ela saiu, mala na mão, sua expressão serena, despreocupada. Senti uma satisfação torcida sabendo que isso mudaria em breve. Encontrei-a na porta da frente, meu sorriso perfeitamente no lugar. Oi, bem-vinda de volta. O sorriso dela se alargou, e ela se inclinou para me dar um beijo, que eu retribuí, sentindo a falsa doçura de seu afeto. É tão bom estar em casa, ela disse, deixando sua mala perto da porta. Nós nos movemos para a cozinha, onde as sombras lançadas pela suave luz do teto pareciam aprofundar o silêncio entre nós. Ela começou a desempacotar, puxando uma pequena sacola de presente de sua bagagem. Eu trouxe algo para você. Achei que você ia gostar. Peguei a sacola, um riso amargo se formando no meu peito. Dentro estava uma gravata, azul escura com um padrão sutil. Era o tipo de presente que ela daria quando queria amenizar a culpa ou a distância. Tudo se encaixou, a gravata era apenas mais um trinquete na procissão de mentiras que ela esperava que eu usasse, para exibir seu afeto fabricado. Obrigado, eu disse, colocando-a de lado. Observei-a, os olhos procurando sinais de culpa, remorso, qualquer coisa que pudesse indicar que ela sabia o que eu sabia. Não havia nada. A calma antes da tempestade perdurou um momento a mais antes que eu a quebrasse. Precisamos conversar, Diane. As mãos dela pararam em meio ao movimento, os olhos encontrando os meus com uma pergunta neles. Sobre o quê? Sobre Orlando. Sobre Jeremy. O nome caiu entre nós como uma bomba, o peso dele estilhaçando sua compostura em um instante.
Os olhos dela se arregalaram, uma mistura de choque e terror que ela mal disfarçou com uma fina camada de indignação. Sobre o que você está falando? Eu sei de tudo, eu disse, minha voz firme. Os e-mails, as reuniões, as mentiras. Acabou, Diane. Ela abriu a boca, a fechou e tentou novamente. James, não é o que você pensa. Chega de mentiras, eu interrompi. A raiva, a traição, tudo se uniu em uma frieza definitiva. Você receberá os papéis pela manhã. Já cuidei de tudo. O silêncio voltou, mais pesado agora, pressionando sobre nós enquanto o rosto de Diane desmoronava, a farsa escorregando para revelar o medo cru por baixo. Ela sabia que não havia saída. O silêncio se estendeu entre nós, opressivo e denso. Os olhos de Diane vasculhavam o quarto como se buscassem algo para se agarrar, mas não havia mais nada a que se apegar. O peso da inevitabilidade se instalou no espaço entre nós, sufocante e final. Mas, James, a voz dela vacilou, despida da sua habitual confiança. Eu vi algo ali que não esperavas, pânico genuíno, não apenas o pânico de ser pega, mas algo mais profundo, mais desesperado. Eu permaneci parado, imune às lágrimas que se acumulavam em seus olhos. Ela estendeu a mão, os dedos tremendo. Por favor, você não entende. Deixe-me explicar. Explicar, repeti, uma risada amarga escapando antes que eu pudesse detê-la. Explicar como você transformou nossa vida em uma mentira? Não, Diane. Eu já cansei de ouvir. Por favor, ela sussurrou novamente, e dessa vez, o som disso me fez hesitar. Não era apenas arrependimento ou medo, era algo cru, algo que alcançava a raiva que eu vestia como uma armadura. Por um segundo, a dúvida se infiltrou. Do que ela tinha tanto medo? Ela olhou para mim, os olhos arregalados e frenéticos, então se virou e correu em direção à sua mala pela porta. Eu a segui, instintivamente cauteloso. Diane abriu um bolso lateral e puxou um celular Samsung que não era dela. Era antigo, um modelo que eu não havia usado há anos. Ela desbloqueou com um código, seus dedos tremendo tão violentamente que ela teve que tentar 2 vezes antes que a tela acendesse. Olha, ela disse, empurrando o telefone para minhas mãos. A tela brilhava com mensagens de texto, centenas delas, não entre ela e Jeremy, mas entre ela e outro contato rotulado simplesmente como bloqueado. Eu examinei as mensagens, minha raiva momentaneamente substituída pela confusão. Elas pintavam um quadro diferente, ameaças, exigências, promessas de exposição. Se você não vier hoje à noite, vou contar tudo a ele. Encontre-me no bar do hotel, ou sua vida aqui acabou. Última chance, Diane. Meu fôlego falhou. Essas não eram bilhetes de amor. Eram chantagens. Jeremy não era um amante, Diane disse, sua voz quebrando. Ele era alguém que sabia demais. Sobre mim, sobre meu trabalho, até coisas sobre você. Começou há anos. Um erro que cometi durante um negócio que ele teve conhecimento. Ele tem me ameaçado desde então. Eu a encarei, as peças se recusando a se encaixar. A traição parecia diferente agora, não mais uma simples infidelidade, mas algo entrelaçado com medo e coerção. Por que você não me contou? Ela limpou uma lágrima do rosto, respirando fundo e tremulamente. Eu não podia, James. Ele ameaçou arruinar você, sua reputação, seu trabalho, tudo o que construímos. Ele sabia de coisas que eu não podia deixar vir à tona. A raiva e a descrença lutavam dentro de mim. Essa nova revelação era uma peça de quebra-cabeça que eu não esperava. Olhei de volta para as mensagens, rolando para a mais recente. A última, enviada apenas 1 hora antes do voo de volta, dizia: "E não terminamos. Você me deve mais do que uma explicação. Vejo você em breve." Um frio cortante me envolveu. Diane, por que você não foi à polícia? Os lábios dela tremiam. Eu não podia correr o risco. Ele deixou claro que tinha contatos. Ele poderia fazer mais do que apenas falar, se ele poderia agir. Eu pensei que, se eu continuasse a jogar o jogo, ele eventualmente seguiria em frente.
Mas ele não seguiu, eu disse, a realização surgindo à medida que juntava a verdade por trás de seus sorrisos distantes, as viagens, a exaustão que ela tentava esconder tão bem. Não, ele não seguiu, ela confirmou, os olhos fixos nos meus. O medo que havia nublado sua expressão se transformou em outra coisa, determinação. Mas agora que você sabe, talvez possamos lutar contra isso juntos. Eu sei que é muito pedir depois de tudo que fiz, mas eu não podia deixá-lo nos destruir sem tentar te proteger. A raiva que queimava tão intensamente vacilou. Olhei novamente para o telefone, lendo outra mensagem, as palavras queimando em minha mente: se você não resolver isso, eu vou. O tempo acabou. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou, o som quebrando o silêncio. Os olhos de Diane se arregalaram, e senti uma onda de adrenalina. Trocamos um olhar que dizia muito, e sem mais palavras, fui em direção à porta, checando o olho mágico. Uma sombra estava do outro lado, se movendo impacientemente. Quem é? Perguntei, minha voz firme, ensaiada. É Jeremy, uma voz respondeu, casual, quase amigável. O som disso enviou um arrepio pela minha espinha. A mão de Diane se agarrou ao meu braço, seus olhos implorando. James, não abra. Eu assenti lentamente, recuando, minha mente correndo. Precisávamos de tempo, um plano. Mas, enquanto os momentos passavam, a voz de Jeremy se tornava aguda. Abra a porta, ou eu vou garantir que você se arrependa. Algo mudou em mim então, o medo se transformando em resolução. Olhei para Diane, que acenou com a cabeça, e juntos, nos movemos silenciosamente pela casa até a porta dos fundos, escapando para a noite, de mãos dadas. O desfecho surpresa não era que Diane havia sido fiel ou infiel, era que agora estávamos fugindo de uma verdade muito mais perigosa do que qualquer um de nós havia imaginado.